Olá gente, tudo jóia? Aqui é o Emanuel Castro e eu venho aqui trazer mais uma dica-chave de negócio. E nesse dia de hoje eu queria trazer para vocês falar um pouquinho sobre sonhos, falar um pouquinho sobre metas, falar um pouquinho sobre objetivos. Você precisa, em primeiro lugar, saber o que é o significado de cada um. Às vezes, por mais simples que pareça, talvez você possa se perder um pouco com esses conceitos. Mas objetivos você pode estipular como se você tivesse, por exemplo, querer algo a longo prazo. Então vamos supor que você está na virada de ano, né, de um ano para o outro, e você fala, olha, eu quero como objetivo para esse próximo ano X, Y, Z. Então você estipula esses 3 grandes objetivos para o ano que vai se iniciar. As metas é você procurar pegar, por exemplo, aquilo que você estipulou nos objetivos e dividir eles, por exemplo, por situações que você vai fazer mensais. Então, para cada um deles, você vai colocar todo mês, estipular aquilo que você pegou do objetivo e colocar mensal. E ainda, você precisa ainda dividir um pouco mais. E eu vou explicar o porquê. Quando você coloca um objetivo muito grande para você fazer e você não consegue, você acaba que fica desanimado. Você acaba que fica meio triste com aquela situação e não consegue colocar mais em prática aquilo que é necessário ser feito. Então você precisa dividir em pequenas partes para que você tenha, além de você consiga colocar em prática, você vai se sentir também mais motivado a estar colocando em prática as outras coisas que vão vir. Então você pode dividir, procurar fazer isso mesmo, fazer essa divisão. E além dessas metas, você precisa ainda dividir um pouco mais e mais a fundo e dividir elas em tarefas. E essas tarefas você pode colocar elas no âmbito diário e no máximo semanal, tá? Para facilitar. Porque quando você tem uma pequena vitória, com certeza você vai querer colocar mais ainda a sua força para ter mais vitórias para conseguir chegar no objetivo final, que é esse maior, que é essa parte aonde você quer realmente chegar. Mas você precisa fazer essa divisão. Você precisa trabalhar com que você consiga realmente fazer em partes para que você chegue nesse objetivo final. E ainda assim, eu quero falar em relação a sonhos. Os seus sonhos, você precisa saber essas 3 partes. Você precisa saber quais são os seus objetivos, saber quais são as metas que você vai colocar em prática para chegar nesses seus objetivos e quais são as tarefas que vão ser necessárias serem feitas no seu dia a dia ou no máximo até a sua semana para que as metas sejam feitas e assim, por consequência, os seus objetivos eles sejam feitos. E por que eu estou falando isso em relação a sonhos? Porque quando nós temos um sonho, às vezes o sonho ele foge do âmbito do objetivo. Às vezes ele é tão grande que você não consegue extrapolar para que ele se encaixe às vezes em um objetivo. E por isso você vai meio que deixando para frente e às vezes até esquecendo dos seus sonhos. Então os seus sonhos, ele é como se fosse um 4º passo, que está acima dos objetivos. Isso, lógico, dependendo, né, de um sonho grande. Porque normalmente quando a gente estipula sonhos, esses sonhos eles são grandes. Então eles são, às vezes são situações que você não consegue nem em um ano, ou você vai demorar um pouco mais de um ano. Então você precisa fazer com que esses sonhos eles não morram. Uma coisa que eu queria deixar para vocês nesse vídeo de hoje, nesse vídeo chave aqui em relação aos sonhos, é que você não pode parar de sonhar. Se você parar de sonhar, você vai morrer. Tanto em relação ao seu negócio, quanto em relação também à sua vida pessoal. Então você precisa começar a sonhar e começar a instigar isso. E como que você vai alimentando? Como que você vai alimentar, no caso, os seus sonhos? Você vai alimentar através dessas tarefas que vocês conquistaram. Através dessa tarefa que é uma pequena vitória que você vai conseguir realmente depois uma meta e você vai ficar mais feliz ainda e por consequência lá um pouco mais à frente o seu objetivo vai ser feito. Então os seus sonhos eles vão ser alimentados e você não vai deixar morrer com esse simples fato, com essa simples divisão de tarefas, né? Divisão de oportunidades que você deseja ainda para a sua vida, seja para o seu negócio ou para a sua vida pessoal. Então procure pensar nisso. Eu queria deixar apenas uma última frase para que isso sirva como um incentivo para você. Sonhe e ouse sonhar, tá joia? Quando você coloca um sonho pequeno, você pode até conseguir esse sonho pequeno,
mas ver ali aonde você vai chegar. Ou seja, se você quer, por exemplo, um carro, um Fiat, sei lá, um Fiat 147, então você pode conseguir esse Fiat 147. Mas quando você estipula um sonho maior, por exemplo, um Fusion, você estipulou esse sonho e colocou esses passos em prática, você vai conseguir sim realizar esse sonho pessoal, no caso esse Fusion, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo de hoje, da nossa dica-chave de negócio. Eu sou o Emanuel Castro, então um abraço e até mais.